Oi, meninas, bom Oi, dia, tudo bom bem? dia, tudo bem? Natália, tudo bem? Pri, Fabi, como é que vocês estão? Estamos bem, graças a Deus. E aí, meninas? Que Amém. bom. Bom dia. Bom, meninas. Natália está melhor, Natália, graças a Deus, né? Já disse, Querem? Pode falar, Natália. eu tô bem melhor, graças a Deus, meninas. Obrigada, viu? Já tô de pé. Ah, que bom, Amém. que Bom. bom. Querem, tudo bem? Tudo bem. Que bom, meninas. Vocês, como é que estão? Estou Bem, bem, graças a Deus. graças a Deus, estou bem. Ontem eu Ah, fui na que bom. oração, Fabi. Fui, ontem à noite eu fui na igreja ontem. Ah, que Pode. bênção. Eu Foi não bom. consegui, Rosane, que foi o último dia do mês aqui, eu Ah, esqueci disso. eu Pagamento, aí eu fiquei imagino, enrolada até 7h30. eu imagino, ontem dia 30, nas É empresas é complicado. complicado, Sei bem é uma como é, pena, mas que bom que você mas foi foi. bom. Não, foi É, ótimo, assim, nem sempre dá para ir, mas não, eu sempre quero estar lá. Quando eu posso, eu amém. quero sempre estar lá para orar junto com a igreja. Amém, Amém, glória a Deus. meninas. Vamos começar, vamos orar ao Senhor. Fabi quer orar por nós, iniciando, não Amém. sei se... Amém? Posso orar sim. Vou encostar aqui, vou orar aqui, tá, Pamela? Das meninas. Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma manhã de vida. Te Amém, agradecer, Deus, Jesus. porque o Senhor é bom. Te agradecer, Deus, porque o Senhor nos dá a chance de iniciarmos, de fazermos Amém, Jesus. diferença, Senhor. O Deus nos ajuda a ser sal, sal na medida certa, luz para o mundo. Senhor, Amém, nos Senhor. perdoa quando às vezes não conseguimos ter a percepção de algumas situações, ou até mesmo do que o Senhor quer falar com a gente. Jesus, nós queremos te pedir, Senhor. Senhor, perdão. Nos Amém, Jesus. perdoa, nos purifica, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender os teus propósitos, Amém, a seguir, Jesus. Jesus, conforme Deus, a tua vontade. Deus, em nome de Jesus, agora, Deus, que vamos aprender, Deus, da tua palavra. Jesus, nos dê um coração sensível, Deus, à tua voz. Usa a Amém, Rosane, Senhor. Deus, como o Senhor tem Amém, usado toda Jesus. manhã, com graça, com Meu poder. Deus. Deus, que as palavras que saem da boca dela, Jesus, seja como flecha, Deus, no nosso coração. Nos dê, Senhor, uma mente cativa, obediente ser de Cristo agora, para que Senhor. possamos discernir o céu, o ambiente do céu, Pai. No nome de Jesus, fala conosco, não nos deixa distraído. Essa oração e eu faço no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Fabrícia também entrou aí. Fernanda, bom dia, meninas, para vocês. Hoje a gente vai estar iniciando aqui no capítulo 12 de João, né? A gente já passou aí pelo 11 ontem falando sobre Lázaro, né? Tão poderoso que nós vimos sobre Lázaro ontem, e assim, lembrando assim que o Senhor se apresenta, né, de forma assim maravilhosa, ele, por causa do amor dele, né, que ele ressuscita Lázaro, e assim, ontem a gente viu assim, quanto que o Senhor se apresenta de várias formas, né? Assim como Marta, que vai fazer uma declaração, o Senhor faz uma revelação a ela. Maria precisava de consolo, o Senhor se apresenta dessa forma, e Lázaro precisava da ressurreição, e o Senhor fez a ressurreição, né? Ressuscitou Lázaro. Então, assim, que coisa linda, o Senhor, ele é poderoso, se apresenta em todas as fases da nossa vida, e assim, o Senhor se apresenta de acordo com a nossa necessidade. O Senhor tem o suprimento, ele tem a resposta, né? Ele é aquilo que a gente precisa na hora certa. Então, assim, é muito maravilhoso isso, né? E eu queria, assim, só finalizar as últimos versículos aqui do capítulo 11, que a gente acabou não lendo ontem, e só para a gente ter um contexto geral, assim, para a gente começar, né, o 12. Fala assim, a partir do versículo 45, né? Depois da ressurreição de Lázaro, né? Essa coisa maravilhosa, extraordinária que o Senhor fez, né? Fala assim que muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais?
Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Quer dizer, o medo deles não era que Jesus fosse alguém só influente, né, e que trouxesse algo bom para as pessoas, mas assim, o medo deles era de perder a posição política, né, de que os romanos pudessem realmente tomar conta ali da nação de Israel, né? Então, assim, esse era um medo que eles tinham e assim, por isso eles estavam conspirando contra Jesus. Se Jesus era de Deus ou não, já não interessava mais. Interessava para eles era que os romanos não os dominassem, né? Então, olha a situação, né? E aí Caifás, né, um deles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Quer dizer, sugerindo já convém que um morra, né, pela nação toda e a gente acabe com essa situação, né? Olha só, ele fala dessa forma: ora, ele não sabe, não disse de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, acabou profetizando que Jesus estava para morrer pela nação. Né, ele falando com esse tipo de interesse, acabou profetizando que era o que iria acontecer, que um iria morrer, né, por todos, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Então, assim, já estava decretado ali a morte de Jesus, né? E de sorte que Jesus não andava publicamente mais entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. E lá procuraram Jesus. Estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Ele vai vir à festa ou não? E os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordens para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciassem para prendê-lo. Então, assim, é só um contexto geral assim de como que já estava próxima, né, da morte de Jesus, havia já a conspiração, e eles, assim, não havia interesse algum depois disso que eles viram, depois da ressurreição de Lázaro, de pesquisar, de buscar, de conversar, de orar, fazer orações a Deus, né, para saber se Jesus vinha da parte de Deus. Não, interessava mais eles tirá-los, exterminar aquele que era o adversário, aquele que tirava a fama deles e aquele que era um opositor que eles aparentemente achavam que era político, né? Então, assim, essa é a estratégia aí, né, dos déspotas, dos tiranos, quando tem um opositor, eliminá-lo logo, né, para que tudo fique bem. Então, gente, assim, isso é um contexto assim terrível, mas era o plano, estava dentro do plano de Deus, né? Nada do que eles faziam ali, eles achavam que era uma conspiração meramente humana, mas assim, tudo estava cumprindo o propósito de Deus, né? E aí vem o capítulo 12, começa falando assim: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos, na casa de Marta e Maria, e deram-lhe, pois, ali uma ceia, né? Marta servia, e sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, aí vai contar sobre a adoração de Maria, né? Nós já lemos sobre isso daqui em Mateus, né? E eu queria, assim, falar um geral também a respeito disso, né? Porque são dois textos diferentes, né? Tem algumas diferenças, tem muitas semelhanças, mas tem também algumas diferenças, e é importante, assim, que a gente dá uma ideia geral sobre isso aqui, né? No livro de Marcos, de Mateus, né, falam sobre, e aqui, né, em João, falam sobre essa Maria, né, que vem e derrama esse bálsamo sobre Jesus e tal. Aqui o texto vai falar que ela derrama sobre os pés, enxuga com os cabelos, né, mas no livro de Lucas, Lucas traz um relato diferente. Mateus e Marcos falam que faltavam 2 dias para Páscoa, João aqui fala que faltava 6, né, mas aparentemente é o mesmo texto. Porém, Lucas é um pouco diferente. Lucas fala que era uma mulher que estava na Judéia, né? Quer dizer, já não era aqui em Betânia, era na Judéia, que era uma mulher que era considerada, entre aspas, pecadora, e que chegou ali num jantar. Jesus estava na casa de Simão, o leproso, né? Num jantar oferecido ali por Simão, onde Simão era um fariseu,
e que essa mulher chega, e até tem aquele diálogo em que o Simão fala, olha, se tu soubesses quem é que está te ungindo, né, você não estaria tão à vontade assim, soubesse que ela era uma pecadora. Então, assim, existem essas diferenças. Então, tem algumas crenças, assim, de que são 2 episódios, 2 unções que Jesus recebeu. Essa aqui nos pés de Maria e a unção que aquela mulher fez, derramando o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, né? Mas há muitas semelhanças por causa do perfume, por causa do valor do perfume, né? E a gente não tem, assim, um consenso geral de que seja um só texto, ao mesmo tempo de que realmente sejam 2, né? Pode ter sido apenas uma visão diferente de Lucas, né? Ou pode ser uma visão aqui dos evangelhos. Mas, enfim, é só para a gente ter uma noção, assim, geral, né, de como que isso ocorre, porque às vezes a gente vai ler de uma forma e ver de outra, né? Oi, Sil, bom dia. Então, fala assim, né, que Lázaro estava com Marta, servia Lázaro, um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, um precioso unguento, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Aqui fala que Maria vem por trás, Jesus reclinado à mesa, como a gente já falou que era costume deles, era uma mesa baixa, talvez parecida com um tablado, em que eles ficavam recostados sobre almofadas, com os pés para trás, né? Por isso aquele costume também de lavar os pés quando eles chegavam na casa, né? Porque os pés ficavam expostos. E Jesus estava ali com os pés dessa forma, então Maria acessou bem fácil isso, né? Os pés de Jesus ali, né? E fala assim que ela tomou esse nardo puro, precioso, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A gente vê esse relato também, né? Dela ter soltado os cabelos em público, que não era muito lícito para uma mulher naquela época, né? Mas Maria fez isso de forma extravagante, extraordinária, né? E encheu-se toda a casa do perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, os que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre os tendes. Vou ler até aqui, depois a gente continua, né, até o versículo 8 aqui, né. Esse texto vem falar claramente sobre a adoração, né, essa adoração de Maria aí, né, essa unção que ela faz a Jesus. Nós já conversamos sobre isso aqui, sobre essa entrega, e eu queria chamar a nossa atenção hoje para isso, sim, sabe. Nós falamos aqui ontem sobre essa maravilhosa ressurreição de Lázaro, mas, assim, o que isso traz, né? Quando a gente vai lendo as escrituras, a gente vai, assim, entendendo, a gente vai vendo os acontecimentos, isso, assim, tudo tem que apontar para a adoração ao Senhor, para nos levar a compreender quem Ele é, e quanto Ele é digno, né? De tudo que a gente tem, de tudo que a gente possa fazer, né? O quanto Ele é digno da nossa entrega total, né? E aqui essa unção de Maria, assim, unção dos pés, representava assim, essa humildade dela, esse reconhecimento dela de quanto ele era Senhor, o quanto ele é digno, porque ela unge os pés como se estivesse lavando os pés ali, né? Com esse sinal mesmo de humildade. Nos próximos capítulos, aqui, acho que no capítulo 14, 13 aqui na frente, a gente vai ver Jesus lavando os pés aos discípulos, isso tem um simbolismo muito profundo também, né? E Maria entende isso de uma forma, assim, profunda, né? Ela, talvez, ali, mais do que os outros, né, ela tivesse recebendo isso e quis fazer essa entrega ao Senhor, né? Nós lemos sobre isso aqui em Mateus, e, assim, o quanto a gente viu que isso custava uma entrega de vida dela, né? Uma economia de vida tão importante para a mulher, esse perfume tão caro, e ela quebra completamente, ela derrama completamente ali, e ela ainda enxuga com os cabelos. E o que nós falamos aqui é que o mesmo perfume que ficou sobre Jesus, né, que iria levá-lo ali para o sepultamento, ficou nela.
Então, meninas, assim, chamando a nossa atenção para a nossa adoração aqui ao Senhor, a nossa entrega ao Senhor, o quanto a gente dá ao Senhor, tudo aquilo que a gente entrega a Ele, na verdade, retorna para nós, né? Nós ficamos impregnados dessa impressão daquilo que Ele é, né? Quanto mais a gente se devota, vamos dizer assim, quanto mais a gente se rende ao nosso Senhor, né? Mais a gente tem respostas dele. Quando a gente pensa assim, venho aqui entregar algo ao Senhor, na verdade, quem recebe somos nós, né? Porque assim, ele responde à nossa adoração. O Senhor, ele jamais assim nos deixa no vácuo, né? Nos deixa no vazio, né? Nos deixa sem uma definição, uma revelação da sua pessoa. Quando a gente se aproxima dele em adoração, em rendição completa, em arrependimento, né? Com o coração quebrantado na sua presença, ele sempre nos responde. E a resposta dele são milagres no nosso interior, são transformação de vida, revelação de quem ele é, das coisas que ele faz, né? O Senhor é esse Deus poderoso. E ele disse aqui que Maria faz isso de uma forma especial. Maria teve uma percepção ali desse sepultamento dele, de que ele iria morrer, né? Isso é lindo e maravilhoso. E eu queria te chamar aqui a atenção sobre isso, para que você, uma mulher já é especialmente mais sensível, a mulher ela é especialmente mais quebrantada, ela tem essa coisa do coração, né? A mulher é mais sentimental, né? Ela é mais emocional, né? E assim, o Senhor usa isso. O quanto que a mulher, nessa entrega de adoração, ela é intensa, e nós aqui, todas nós, somos chamadas a essa adoração, essa entrega, assim, de mergulhar na presença do Senhor. E eu quero, assim, te convidar nesse dia a oferecer uma adoração ao Senhor, sabe? Assim como Maria fez aqui, dispondo do que ela tinha de mais valor, né? Eu queria te perguntar o que mais de valor você tem na sua vida, sabe? Que você possa entregar, que você possa dedicar ao Senhor, sabe? O que mais você tem de mais íntimo, né? De mais profundo aí que você possa depositar ali aos pés do Senhor. Maria faz isso assim como um sinal de humildade. Senhor, tu és tudo, tu és tanto, é tão maravilhoso, é tão sublime, é tão alto, tudo que eu tenho aqui ainda é pouco para te dignificar, e eu quero te entregar na tua presença. Então, eu queria te convidar, cada uma de vocês aqui, nesse dia ainda, que você tenha nem que seja 5 minutos, um pouquinho de tempo, mas que você possa, assim, se ajoelhar aos pés do Senhor, sabe? E entregar, Senhor, eu entrego o meu tudo. O meu tudo é tão pouco diante de ti, mas eu, assim, quero ofertar na tua presença, que o Senhor receba, sabe, a minha gratidão, o meu amor, como resposta do meu amor ao Senhor, eu quero te entregar o meu louvor e a minha adoração, sabe? Que você possa dizer isso ao Senhor, dizer com as tuas palavras o que o Senhor significa para você, que vai além, muito além daquilo que Ele tem te dado, né? A gente vai ver aqui nos versículos abaixo uma outro tipo de adoração, né? Mas que faz uma comparação aqui. Maria, essa adoração íntima, essa adoração pessoal, né? E é isso que o Senhor está nos convidando a fazer, ter esses momentos de adoração pessoal com Ele, né? De entrega, de face a face, de vê-lo, né? De conhecê-lo, de olhar nos seus olhos, né? E aí é realmente uma transformação completa. E a gente vê aqui no texto que Judas vai fazer aquela declaração, como nos outros evangelhos também, né? Olha, para que esse desperdício? E nós já falamos aqui sobre essa adoração extravagante, né? Sempre que a gente vai tentar se aproximar mais do Senhor e que a gente vai adorá-lo de forma mais intensa, vai haver crítica, vai sempre ter alguém que vai falar, olha, mas para que tanto? Para que você vai tanto à igreja? Para que tanto ir na oração? Para que tanto célula, né? Que tanta reunião é essa? Que tanta oração é essa, né? Que tanta cantoria, né? Que tanto louvor é esse que você tem que oferecer? Não precisa disso tudo, né? Não precisa de ler a Bíblia e entender, basta você ter o seu evangelho, você crê e está tudo bem, né? Às vezes vem essas propostas para nós, mas nós sabemos o quanto é precioso para a gente se aproximar do Senhor. Assim como Maria, a gente sabe o quanto vale derramar tudo diante da presença dele. E nós sabemos o que ele significa para nós, por isso a gente quer entregar tudo, né? E tem aqui, o texto, assim, são tantas riquezas no texto, né? Que Jesus fala assim, os pobres sempre têm de convosco, mas a mim nem sempre
tendes. Uma outra lição que a gente tira aqui é que, assim, Jesus falando aqui que a gente sempre vai ter uma oportunidade de fazer bem aos pobres. Sabe, esse texto às vezes fica meio, parece que meio confuso aqui no meio, mas assim, na verdade é isso que Jesus está querendo dizer, sabe? Olha só, vocês vão ter sempre a oportunidade, a mim não, a mim é só agora, é só nesse momento que eu estou me preparando para ir para a cruz, né? Maria faz essa devoção, mas assim, os pobres, vocês vão ter sempre a oportunidade, aproveitem essas oportunidades de fazer bem a eles, de abençoá-los, vocês terão sempre muitas oportunidades, né? Agora, a mim, nesse exato momento, dessa forma aqui, né, como Maria estava ali enxergando, era uma única oportunidade. E isso traz para a gente, assim, a gente não sabe, os nossos dias estão contados, como nós estamos, em que circunstância a gente vai estar amanhã ou daqui a pouco. Então, assim, toda a oportunidade que você tiver de adorar o teu Deus, de manifestar a tua gratidão, de se derramar na presença dele, que você o faça. Não perca as oportunidades com os outros, de fazer bem a todos os outros, mas assim também não se perca nesse tempo, na tua vida, no teu dia, no dia que se chama hoje, né, de adorar o teu Deus, de se derramar na presença dele. Talvez essa vai ser assim o ponto alto do teu dia, né, poder se derramar na presença do Senhor. Então, assim, é lindo esse relato aqui, né, a gente sabe sobre isso, sobre essa intensidade, sobre esse quebrantamento de Maria, e assim, o Senhor nos chama, cada uma de nós, mulheres aqui, para sermos como essa mulher, sabe? Que é capaz de ofertar tudo o que tem, que é capaz de ofertar todo o seu tempo, todo o seu esforço, né? Todas as suas economias, né? Todas as suas orações, né? Todo o seu entendimento, tudo isso aqui ofertando ao Senhor, a serviço dele. Maria aqui lavando os pés, ungindo os pés dele, como se ela fosse uma serva, né? E humildade ali diante do Senhor. E que a gente seja assim também, né? E o texto continua falando assim, né? Soube, então, numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Lázaro era um testemunho vivo agora dessa glória de Deus, né? Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Gente, olha, olha que ponto chegaram esses homens religiosos, eles eram os guardiãos, né, dali da religião, da palavra, da Torá ali para aquela nação, né, mas tomados por inveja, eles resolveram matar até Lázaro, né, tentaram, né, já seria a segunda morte de Lázaro, então, né, porque Lázaro é um testemunho vivo de que Jesus, né, de que Jesus era Deus, de que Jesus era poderoso. Então não importava para eles verificar, averiguar se aquilo era verdade, não. Importava para eles eliminar, para que a posição deles continuasse intacta, né? Isso foi assim algo terrível, né, do coração deles. E no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também que isso lhes fizera. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis que o mundo vai após ele. Esse texto aqui fala que a multidão, né, depois de saber tudo que aconteceu com Lázaro, vendo, dando esse testemunho todo, a multidão começou a seguir após ele, né? E a multidão faz o que aqui, né? Ela corta ramos de palmeira, estende ali sobre a estrada, o caminho onde Jesus iria passar, né? E começa a gritar: Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor, né? A gente conhece essa passagem aí como se fosse essa entrada triunfal de Jesus em
Jerusalém, como se fosse essa adoração, né? A gente está falando aqui da adoração de Maria, e olha, vem esse contraste agora dessa adoração da multidão, né? A multidão ali gritando, hosana o que vem em nome do Senhor. E é algo lindo, a gente vê a tradição da Igreja Católica até hoje faz aí o Domingo de Ramos, né? Que eles falam sobre esses ramos que foram colocados ali anunciando, né? Essa morte aí do Senhor. Só que a gente vê uma diferença aqui, meninas, assim, muito interessante. Quando Jesus fala aqui sobre esse texto, né? Não temas sobre o jumentinho que ele vem montado, e ele fala, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem montado num filho de jumenta. É uma profecia lá do profeta Zacarias, no livro de Zacarias, no capítulo 9, a gente vai ver essa profecia. E, na verdade, o que significava isso, né? Era comum ali para os judeus que quando se fosse levantado um rei, essa tradição vem lá de Davi, que esse rei viesse montado sobre uma mula ou um jumentinho, um animal bem simples, simbolizando assim essa humildade desse animal e essa glória desse rei, né? O rei viria montado dessa forma. Davi fez isso com Salomão, quando Davi unge, né, manda ungir a Salomão como rei, montaram o Salomão na mula de Davi, na mulazinha que Davi tinha, e assim que se aclamavam, né, um rei, né, dizendo então que ele tem toda a glória, ele é o rei todo-poderoso, e assim vem montado sobre algo bem simples, bem humilde. Por isso que Jesus vem cumprir essa profecia aqui, Jesus veio exatamente fazer dessa forma, né? Isso é tremendo, assim como que anos, séculos depois, né, Jesus vem fazer exatamente, né, tudo que cumprir, tudo exatamente como está escrito a respeito dele, né? E, gente, assim, essa adoração aqui, assim, durante muito tempo, eu compreendia dessa forma. A gente tem até músicas, né, que falam, assim, esse hosana como se fosse, assim, um louvado seja o Senhor, né, salve o rei, né, esse hosana. Mas, na verdade, o hosana não significa salve, ou significa exaltado, glória ao rei, né? Hosana significa salva-nos, socorre-nos, por favor, salva-nos, né? É isso. Então, assim, quando eles falam, bendito que vem em nome do Senhor, salva-nos, ó Rei, salva-nos, por favor. É isso que eles estavam, na verdade, gritando. Por isso aqueles sumos sacerdotes, os fariseus, ficaram tão irritados, porque a multidão já começava a aclamar Jesus como um rei político. A multidão estava adorando ao Senhor, mas interessado na posição que ele poderia ocupar, né? Então a gente vê esse contraste da adoração, né? Quanto que Maria oferece uma adoração desinteressada, uma adoração rendida ali, reconhecendo o senhorio de Cristo. Eles aqui queriam reconhecer o senhorio de Cristo, mas de uma forma geral, no contexto de multidão, né? Entendendo assim que ele poderia ser o rei que iria salvar Israel da opressão ali dos romanos, né? Então a gente vê esse contraste de adoração, não que eles não estivessem adorando, mas que havia assim interesses por trás que não estavam muito claros, né? Para eles entendiam de uma forma. E assim os fariseus ficaram muito irritados aqui com isso tudo. E assim, tanto é que ali na frente, quando Jesus vai ser crucificado, eles assim, o que eles fazem? Eles trazem Barrabás, e como se assim, quem que vocês querem que solte, né? Esse daqui ou Barrabás? Barrabás era um líder, era um revolucionário, né? Para os judeus ali, Jesus era como se fosse esse revolucionário, mas eles fazem esse contraste trazendo Barrabás ali. Barrabás era um líder revolucionário que falava politicamente, né? Como se fosse de um partido ali, e que podia fazer uma oposição ali ao governo romano, né? Então, assim, facilmente, o que aconteceu ali na frente? Aquela nação, aquela multidão que vinha aclamando Jesus, hosana, o que vem em nome do Senhor, depois de ter visto os milagres, troca Jesus por Barrabás. Quando os judeus oferecem ali, os sacerdotes, os fariseus oferecem ali a Barrabás como um líder que pudesse levá-los muito mais adiante, eles trocam facilmente Jesus. E aí aqui, eu queria que a gente parasse aqui, que a gente se detivesse aqui nesse contexto aqui, assim, como é que está a tua adoração? Ela vem como a de Maria, ou a tua adoração está baseada como essa da multidão, que aclama ele como rei,
né, que estende as suas palmeiras. Alguns textos aqui vão falar até das suas capas, as suas vestes, eles colocam no caminho para que Jesus passasse, né, aclamando e dizendo: salva-nos, salva-nos, né, por favor, ó Rei, Rei que vem em nome do Senhor, salva-nos. Mas que facilmente vai ser trocado. Como é que está a tua adoração, né? Às vezes a gente, assim, o Senhor nos chama para essa adoração profunda, intensa de Maria, mas aqui na frente a gente vê esse contraste de como que a gente muitas vezes troca, a gente coloca algo no lugar de Jesus, a gente coloca os interesses no lugar da adoração verdadeira ao Senhor. Muitas vezes a gente está na casa de Deus e, assim, a nossa adoração precisa ser baseada nessa adoração intensa, essa entrega íntima de Maria. Mesmo quando a gente está com a multidão, quando a gente está lá no louvor, junto com a congregação dos santos, que é maravilhoso a gente estar junto com a igreja adorando ao Senhor, mas a nossa adoração tem que estar baseada nessa adoração íntima, em quem o Senhor é para você, aquilo que você conhece. Porque se a gente for só nas palavras, ou só naquilo que grita a multidão, naquilo que é de forma geral, a gente pode ter uma adoração superficial. E em dado momento, quando a gente for confrontado, naquele momento de confronto mesmo, em que a gente está sendo assim colocado na parede, né, em relação à nossa fé, a gente pode trocar o Senhor, a gente pode colocar alguém no lugar do Senhor, a gente pode idolatrar alguém, a gente pode substituir o Senhor, né, a nossa adoração àquele Deus verdadeiro por alguém falso. A gente pode substituir por uma distração, a gente pode substituir por uma pessoa, a gente pode substituir por um líder, a gente pode substituir pelo nosso trabalho, a gente pode substituir pela nossa família. Qualquer coisa pode entrar no lugar do nosso Senhor, né? Se a gente não tiver a nossa adoração baseada nessa intimidade com o Senhor, é fácil de, quando alguém ofertar alguma coisa, a gente trocar, né? Então, assim, esse texto fala de adoração, fala desses dois contextos aqui, né, de adoração, de Maria com intimidade e da multidão, e o nosso cuidado que a gente precisa ter. A gente pode estar junto com a multidão, a gente pode crer, porque tem muitos aqui que criam, tinham visto o que Jesus tinha feito com Lázaro e creram nele, mas teve muitos que viram o que Jesus tinha feito com Lázaro, mas que não só creram por ele ser o Deus verdadeiro, o Messias prometido, mas creram porque ele podia dar alguma coisa em troca, ele podia ser um rei, um governante político que ia dar benesses, que ia trazer muitas coisas boas, né, politicamente para o povo. Então, assim, há um contraste aqui, e assim o Senhor tem nos chamado nesse dia para enxergar, para focar a nossa adoração, comparar a nossa adoração. Qual é a nossa adoração? Que tipo de adoração, de oferta, de sacrifício que a gente tem oferecido ao Senhor? O que a gente tem trago na presença dele? Como eu falei aqui no início, nós mulheres somos mais sensíveis, as mulheres são assim conhecidas por essa maior devoção, e o chamado do Senhor para nós aqui, para nós nesse devocional, para nós que estamos aqui, é de sermos íntimas, de sermos intensas, de sermos profundas e de termos essa adoração comprometedora, sabe? Não uma adoração que vai ser facilmente movida do seu lugar, mas uma adoração que nos comprometa, que comprometa a nossa vida, que se tiver que comprometer tudo que nós juntamos durante toda a nossa vida, como Maria aqui, né, esse perfume caríssimo que ela derramou, se tiver que fazer a entrega de tudo que nós temos, de tudo que nós somos, que a gente faça em nome do Senhor, porque ele é digno. Assim como ele veio montado num jumentinho, né, como eu falei aqui, como era costume dos reis, então serem aclamados e montados num animal bem simples, há um contraste poderoso aqui que eu quero assim deixar finalizando para a gente, que na volta do Senhor, na sua segunda volta, o Senhor não vai vir mais montado num jumentinho, ele vai vir montado num cavalo branco. Apocalipse fala sobre isso, que vem o nosso rei, que em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele, como todo-poderoso, agora não vem mais representando uma forma humilde, mas a sua glória, né, a sua glória vai ser demonstrada, porque ele vem com miríades de anjos, com todo o seu exército,
exército, com todo o seu séquito, com toda a sua glória, né, para nos resgatar. Agora sim, ele vem como um rei todo-poderoso, né? Aqui Jesus ainda estava indo para a cruz, né? Jesus precisava dessa representação de humildade aqui morrendo no nosso lugar. Mas agora ele vai vir como soberano Senhor de todas as coisas, e ele há de julgar todos que irão passar pela sua vista, né? Esse Deus todo-poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vem montado sobre um cavalo branco e ele é vitorioso. E é isso que eu quero te chamar aqui nessa manhã. Cada mulher que está aqui, adore ao Senhor com intensidade, porque aí vem a sua vitória, mulher. Aí vem a glória do Senhor sobre a sua vida, sobre aquilo que você tem entregue a Ele. A glória do Senhor vai ser demonstrada, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele não se esquece. Há um tempo marcado, há uma data específica que Ele, o Rei dos Reis, sabe, e Ele virá e vai nos resgatar, sabe? E não vai resgatar aqui somente aqueles que estão no meio da multidão, aqueles que aclamam sem ter noção exata do que está acontecendo, mas ele vai vir buscar esses que adoram em intensidade, aqueles que o conhecem em espírito e em verdade, como nós já lemos aqui na palavra, uma adoração baseada em espírito e em verdade na sua presença. É isso que o Senhor vem buscar, essa noiva, essa igreja, essa mulher adornada dessa forma, essa mulher perfumada como Maria aqui, né? Que conhece o valor do perfume que derrama diante dele. É esse mesmo valor, esse mesmo perfume que está sobre ela. Em nome de Jesus, amém, meninas? Esse texto aqui nos fala sobre essa adoração e, assim, é tão intenso, é tão profundo e é tão poderoso o que a gente vai aprendendo aqui com a palavra e, assim, que só nos resta adorar. Só nos resta nos lançar aos pés dele, cair aos pés dele e reconhecer quem ele é, sabe? Quem mais poderia pagar o preço por nós? Quem mais poderia se oferecer por nós, senão o nosso Senhor? A ele toda a glória, a ele todo o louvor. E eu queria, assim, que colocar um cântico aqui, finalizando. Eu vou colocar aqui, espero que vocês consigam ouvir, que a gente pudesse, assim, adorar o Senhor com esse cântico, que a gente pudesse, assim, terminar esse devocional, né, exaltando ao Senhor, e que você, com toda a sensibilidade que o Espírito Santo trouxer ao teu coração, que você pudesse, assim, no teu íntimo, em espírito e em verdade, adorar ao Senhor. Amém? Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Estão ouvindo? Amém. Aos teus pés, de glória. Aleluia, Jesus. Aos teus pés, pra sempre governar. Teu reino é eterno, Senhor, e ele não passará. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, que é provado de alabança sobre o Deus que aleluia, Jesus. Tu és totalmente Jesus. Jesus, tu és esse tesouro desejável, Senhor. Tu és tudo que eu procuro, Senhor. Eu encontrei em Ti, na Tua pessoa, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu vais governar para sempre, Senhor. Teu reino é eterno, Senhor. Teu reino é eterno, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Faz muito mais, Senhor.
Oh, Jesus, Tu és o nosso santo Deus, Senhor. Tu és esse Deus que sabe nos maravilhar, Senhor. Tu sabe como abrir os nossos olhos, Senhor, e nos mostrar coisas profundas e ocultas que nós jamais ousaríamos, Senhor, pensar ou ver, Senhor. E o Senhor tem nos revelado, o Senhor é esse Deus que tem nos revelado, Senhor. A nós, Senhor, pessoas tão simples, comuns, Senhor. Pessoas, ó Deus, mulheres, Senhor, mulheres, ó Deus, que muitas vezes, Senhor, são discriminadas, mulheres muitas vezes, Senhor, que se sentem, ó Deus, diminuídas, Senhor, se sentem humilhadas, mas o Senhor é esse Deus, Senhor, que tem enchido o nosso coração, Senhor, e tem nos dado valor. Bendito seja o teu nome, Senhor. O mesmo perfume que há sobre ti, há sobre nós também, Senhor. A mesma impressão, Senhor, que está sobre ti, está sobre as nossas vidas. E nós te adoramos, nós nos devotamos, nós nos inclinamos, Senhor, nós nos quebrantamos aos teus pés, derramamos sim o nosso perfume, o que há de mais caro, de mais precioso na nossa vida. Nós queremos entregar ao Senhor, Senhor, nesse dia, nessa manhã, da nossa vida inteira, Senhor, porque tu és digno, tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus todo exaltado, soberano Senhor, o ancião de dias, aquele que controla os tempos e as estações, aquele que sabe de todas as datas, que sabe de todas as fases, que nos conhece profundamente, Senhor, é aquele que transformou o nosso coração. Nós nos inclinamos a ti, nós adoramos o teu nome, Senhor, bendizemos o Senhor, Deus, não mais como a multidão, não com interesse, não com troca, Senhor, não por favores, mas nós adoramos porque te amamos, Senhor, adoramos porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor, Deus, e aquele a quem muito é perdoado, muito ama, Senhor, e nós fomos muito perdoadas, nós fomos muito transformadas, por isso nós queremos, Senhor, entregar a ti, muito mais do que ramos de palmeiras, muito mais do que as nossas capas, Senhor, ó Deus, colocadas no lugar onde o Senhor vai passar, nós queremos que a nossa vida esteja estendida diante do Senhor, e o Senhor receba glória e honra e adoração e louvor e soberania. Tu és sublime, Senhor, tu és exaltado. Eis aqui, Senhor, a nossa oferta de gratidão, a nossa oferta de adoração nessa manhã, Senhor. Deus, que na casa de cada uma mulher que está aqui, Senhor, que a adoração, Senhor, possa estar permeando esse ambiente como um perfume agradável, Senhor, que no trabalho, aquilo que elas fazem com as suas mãos, que isso suba como oferta suave, agradável diante de ti, junto, Senhor, com as suas orações, Senhor, Deus, que cada uma mulher aqui, que cada ambiente onde elas esteja impregnado da tua presença, Senhor, em nome de Jesus, que a tua glória se manifeste no ambiente onde as minhas irmãs estão, Senhor, seja a casa delas, seja o trabalho, seja o trânsito, Senhor, onde elas estiverem, onde elas pisarem, Senhor, elas saibam que a tua glória está com elas, Senhor, que o Senhor as visita, Senhor, que quando as tuas filhas andam nas ruas, Senhor, que a tua glória está ali nas ruas onde elas estão, onde elas entram, nos prédios, nas portas, Senhor, Deus, aquilo que elas fazem, Senhor, que a tua glória, a presença do teu Espírito está com elas, porque tu és esse Deus presente, esse Deus que se manifesta, esse Deus que se revela, esse Deus que ama, esse Deus que perdoa, esse Deus que cura, Senhor, esse Deus que trata, tu és esse nosso Deus, por isso vale a pena te adorar, por isso vale a pena, Senhor, nos rasgar na tua presença, vale a pena, Senhor, não te trocar por nada, nós não te trocamos por Barrabás, Senhor, nós não te trocamos, não te substituímos como a multidão, Senhor, ó Deus, a nossa adoração é entregue só a ti, é intensa só a ti, porque tu és esse Deus digno, Senhor, e o Senhor ama cada uma que está aqui, o Senhor ama, Senhor, o Senhor tem um propósito, Senhor, o Senhor tem uma vitória para entregar a cada uma mulher que está aqui, Senhor, cada lar aqui representado, Senhor, significa uma porta aberta, Senhor, ó Deus, para os teus milagres, para aquilo que o Senhor quer fazer, porque o Senhor é esse Deus, que assim como o Senhor nós entregamos a ti a nossa vida, o Senhor entrega a sua vida por nós, o Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos, Senhor, Deus, como diz a tua palavra, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas, nós temos todas as coisas em ti, Senhor, e nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, quem somos nós e quem é o nosso povo para te oferecer alguma coisa? Nós nada temos, Senhor, nós nada temos, o que nós damos a ti é o que já é teu, glória, honra, louvor,
soberania, Senhor. Ó Deus, ações de graças nós entregamos na tua presença, porque isso tudo já te pertence. Tu és digno, Senhor, tu és digno, Senhor. E nós te adoramos, Pai, bendito seja o teu nome. Recebe a adoração das minhas irmãs, recebe, Senhor, na tua presença, recebe a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém, meninas. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, encha a casa de vocês com alegria, sabe? Que haja óleo de alegria. A palavra diz que havia um óleo de alegria sobre Jesus, mais do que aos seus companheiros. E esse óleo o Senhor derrama sobre as nossas cabeças, porque nós somos dele. Ele nos comprou, nós pertencemos a ele. Amém, meninas? Que Deus abençoe